Nos próximos capítulos da novela Força de Mulher, tudo começa logo depois da Elis chegar ali desesperada, perguntando a todos eles o porquê que eles não falaram nada do que aconteceu com a Barra, e vai logo ali, feito uma doida, perguntando como que ela está, o que foi que aconteceu, e pede para que eles digam logo. Ela continua perguntando se a Barra está bem e se ela também está. A Artícia responde a ela que sim, que está muito bem, que não precisa ela se preocupar. A Célia diz que sim, que ela está bem agora, mas ela passou mal assim que ela viu a Barra. Aí Elis diz a ela que tudo bem, que entendeu, e pergunta como que está a Barra, se eles já viram ela, e a Artícia responde a ela que não, que ainda não, e que ela estava muito mal quando ela chegou e que até achou que ela tinha morrido. A Artícia continua dizendo que no momento a Barra está sim estável, mas que eles só poderão ver ela quando ela for para o quarto. Aí Elis diz a ela que tudo bem, que pelo menos mal, né? E a Artícia diz a ela que não, porque o médico diz que ela precisa de um transplante urgente e tem que ser agora. Ela fica pensativa e a Artícia continua dizendo que se não fizer o transplante imediatamente, ela não vai conseguir sobreviver por muito tempo. Aí Elis fica ali pensativa, perguntando se isso é sério. Depois ela se senta e fica ali sem saber o que fazer, e depois a Artícia pergunta com quem foi que ela deixou as crianças. A Elis fica toda ali sem saber o que responder, fica olhando para os cantos e pergunta com quem ela deixou as crianças, e fala que foi com a mãe dela e que ela foi para lá e que as crianças estão com ela. Só que não, ela deixou, na realidade foi com Yusuf. Elas ficam ali todas pensativas. Depois a Elis olha para a Célia e pergunta o porquê que ela não atendeu o celular dela. A Célia responde a ela que é porque estava sem bateria, e meio confusa ela pergunta quando foi que a mãe dela chegou, porque ela não comentou nada com ninguém. Ela, sem saber o que falar, continua pensativa e responde a ela que apenas ela foi para lá e chegou de surpresa. O Duruk e a Nissan ficam ali olhando para o Yusuf, todos perdidos ali, sem entender o porquê eles estão justamente naquele lugar. O Yusuf olha para eles, fica também desconfiado, tira a vista, depois olha de novo e pergunta o porquê que eles estão olhando assim para ele. A Nissan responde a ele que não é nada, e o Duruk diz que é porque ele nunca ficou com eles. O Yusuf pergunta se por acaso eles não querem sair para brincar, fazer alguma coisa, e o Duruk diz que não, que ele não quer. E o Yusuf pergunta a ele o porquê, e ele responde que é porque a mamãe dele não está bem. O Yusuf diz a ele que não precisa se preocupar, que ela apenas torceu o tornozelo e que não é nada grave. O Duruk diz que mesmo assim eles vão ficar ali. O Yusuf diz a ele que então tá tudo bem, depois tira a vista e depois olha disfarçadamente para eles dois, que estão com os olhos vidados ali olhando para ele. Então ele se encabula novamente e pergunta se dá para eles parar de ficar olhando para ele assim. Eles ficam calados e o Yusuf diz que eles parem agora mesmo de ficar olhando assim para ele, que vire um para o outro lado. Então é aí que eles fazem, fica ali de costa um para o outro para que não fiquem olhando para Yusuf. Ao chegar lá no escritório, a Artícia já começa a questionar o Aven e diz que ele brigou com a Sirin justamente no momento que ele não deveria fazer isso. Então ele pede desculpas a ela e diz que não esperava que tudo isso iria acontecer. A Célia pergunta o porquê que eles brigaram dessa vez. A Artícia pergunta a ela o porquê que ela acha que lógico que de novo eles brigaram por alguma besteira. Ele diz que não, que eles não brigaram por nenhuma besteira, e que na realidade tinha um dinheiro na bolsa dela e que aparentava ali ser um valor muito alto. Ela fica olhando e ele diz que até perguntou a Sirin de onde que ela tirou aquele dinheiro, só que ela ficou com raiva, pegou o dinheiro e acabou indo embora. A Artícia pergunta de onde que é esse dinheiro e ele diz que é justamente isso que ele está querendo dizer, que ele não sabe, e justamente por causa disso que ele perguntou. Ele continua dizendo que é o pai dela e que em nenhum momento quer ter problemas para ele. A Célia então questiona ele, dizendo que ele também tem que ter cuidado e que tem que se lembrar que ele tem que se cuidar. A Artícia fica perguntando ali o porquê que a Sirin foi embora, e o Aven diz a ela que a Sirin foi embora e que ela sabe muito bem que ela não é uma pessoa boa, ela é muito ruim e que essa culpa é toda deles. A Célia diz que já basta, que não precisa ficar falando mais sobre isso, porque ela é bem crescidinha e não é mais criança que entende tudo o que já está fazendo. O Aven então diz que logo depois ele chegou em casa, logo depois da discussão que teve com ela. Então a Artícia fica perdida e pergunta quem, e o Aven revela que foi o Sarp. A Elis pergunta o quê? E a Célia pergunta como assim, o marido da Barra foi lá para te ver? O Arif então ele fica meio pensativo também, se aproxima e vai logo perguntando o que é que o Sarp
queria. Ele fica calado e a Seiya pergunta se por acaso ele falou alguma coisa da Barra. O Aven diz a ela que não, que é claro que ele não falou nada. Aí Elise pergunta então do que eles falaram. Então o Aven começa a dizer que ele começou a falar para ele, confessar que ele jamais abandonou a Barra, que ele queria também ali o perdão deles e essas coisas. O Arif fica bem pensativo e a Seiya questiona se ele por acaso também não falou o resto, que ele encontrou uma milionária, se casou e tem 2 filhos. A Seiya fica revoltada e diz que espera muito que ele morra e que ele seja atropelado por um carro. A Artice diz que ela também queria isso e a Elise diz que não, que por favor, que elas não fiquem desejando isso, porque eles têm que também pensar na Barra, porque ele é o pai dos filhos dela. A Seiya diz que por favor, que ela não voltaria jamais com ele, porque ela ia voltar com ele, porque agora ela já pode ser feliz com o Arif. Eles ficam ali olhando para o Arif e ela diz que tudo isso acabou e que a Barra agora tem que viver a vida dela. A Elise pergunta, então seu Aven, o porquê que o Sarp desapareceu? Porque todos eles ali precisam saber. Só que o Aven, ele fica ali pensativo se é bom contar ou não a verdade agora e fica sem saber o que fazer, porque sabe muito bem que se ele contar toda a verdade, todos irão ali ficar chocados quando descobrir toda a verdade.